E aí, pessoas, café tomado, vamos à parte 2 do exercício 4 e 5. Bom, para quem viu a parte 1, ficou molezinha agora. Ficou moleza resolver esse exercício 4 e 5 porque ele não cobra muito. Se vocês quiserem mais moleza que isso, faça os testes mascarranho, que eu acho que ficou muito mais fácil agora, depois de ter visto a parte 1, que eu expliquei um pouquinho esses objetos como acessa. Para retomar só um pouquinho, a gente usa métodos para fazer alterações nos objetos. A gente tem os métodos getters e métodos setters. E é mais ou menos isso que a gente está fazendo neste exercício. Eu estou com o exercício completo, que eu fiz vários testes aqui para vocês verem. Deixa eu salvar aqui. Vamos executá-lo para ver só o resultado esperado. Eu troquei as pastas aqui para subir lá no GitHub, porque fica mais fácil assim para mim. Bom, todos os arquivos, vamos compilar todos os arquivos .java que estão dentro dessa pasta e vamos executar um Java que chama jogar, que é a classe aplicativo que referencia, cria o objeto da classe tabuleiro e vamos lá, classe jogar. Isso, se eu escrever certo funciona, né? Se eu escrever errado não funciona. Tô na pasta errado, muito bonito. Vamos dar um ls aqui para vocês verem. Também erro às vezes, olha lá. Troquei as pastas, mas não mudei o acesso. Então vamos lá, cd semana 5. Vamos acessar a pasta. Qual é a pasta? Exercício 4. Atividade 4 e 5. Opa, atividade 4 e 5, pronto. Aqui nós temos o nosso arquivo. Vamos fazer de novo. Vamos compilar. javac, java.jogar. E temos aqui todo o resultado esperado. O que eu fiz aqui é criar com o método construtor. A gente vai explicar isso já detalhadamente, mas eu vou mostrar o que é os prints aqui, as saídas. Eu vou criar pelo método construtor um tabuleiro de 10×10. Vou colocar o navio em T1, T2 na posição 1, posição 2, posição 3, 4, que são essas aqui, ó. Aí eu imprimi novamente o tabuleiro. Aí eu tirei o navio da posição 3,3. Não, atirei, né? Na posição 3,3 ele retornou um verdadeiro, porque é isso que está no exercício, que ele retorna verdadeiro ou falso. Imprimi novamente o resultado do tabuleiro. Ele trocou, onde era 1 ele coloca 2 porque tinha um navio aqui. Retirei o navio da posição 4,4, tá vendo? Tem aqui 4,4, 2,2, era 1. Imprimi ele novamente, tá como 0. Contei quantos navios tem dentro desse tabuleiro aqui, e ele me deu 2, e eu printei aqui na tela. Criei um novo tabuleiro, T2, eu tinha criado o tabuleiro T1, chama T1, esse aqui está sem nome, mas é T1. Criei um novo tabuleiro T2, imprimi ele na tela pelo método construtor, ele é um pouquinho menor. Adicionei navio nele, olha lá, tem navio aqui. Esses números estão meio errados aqui, viu? Mas tudo bem. Eu vou alterar já. Eu atirei no 5,5, alterou aqui para 2. Atirando em 1. Nossa, eu copiei, fiz tudo errado. Isso, e retornou verdadeiro. Tentei atirar em 1 e 1, que não existe navio na posição 1 e 1, que seria essa aqui. Então ele retornou falso, continua sendo 0. Eu retiro o navio da posição 6 e 6. Então esse navio aqui estava aqui, era 0, era 1, virou 0. Fiz a contagem de navio e ele descobriu que só tem um navio aqui, o outro foi abatido e o outro foi retirado. Deu. E eu imprimi de novo o tabuleiro T1, quantidade de navios em T1, que são 2. Imprimi de novo o tabuleiro 2, imprimi a quantidade de navios em T2. Como é que eu fiz isso? Pelo jogar. Criei um novo tabuleiro, da classe tabuleiro, que a
está chamando aqui, que tem o seu método construtor, que é o mesmo nome da classe, ela recebe um tamanho, um inteiro de tamanho, que está aqui, ó. Então chama o método construtor de tabuleiro, com passo tamanho 10, cria T1, a gente imprime, a gente coloca o navio nessas posições aqui, dá o print, dá o print no atirar, porque ele retorna verdadeiro, então a gente pega o retorno também. Então, como isso aqui retorna um verdadeiro ou falso, imprime direto nesse retorno. E bom, eu vou deixar esse código todo para vocês darem uma olhada, fuçarem, trocarem os números aqui. Claro que eu vou corrigir esse treco aqui, tá vendo? 2 e 2, mas não é 2 e 2, eu fiz em 5 e 5, mas eu vou alterar já. E aqui o tabuleiro, é a classe tabuleiro, que é o que está pedindo no exercício. Bom, a gente aqui cria um atributo de objeto, que chama mar, que é um atributo de objeto da classe aqui, que a gente criou como privado, que é uma matriz de inteiros, que é um vetor de vetor, ok? Criamos o método construtor, que é o que fala no exercício. Então ele inicializa como, ele recebe o tamanho, né? Recebe esse tamanho e a gente inicializa ele como sendo 0, que significa que não há navio na coordenada, que a gente tem que colocar o navio naquela coordenada lá. Então a gente cria, isso aqui eu fiz na parte 1. Então dismar, cria ele com o tamanho, ele recebe o tamanho. Está criado o tamanho e a gente percorre ele colocando 0 em todas as posições. Colocar navio, a gente também fez na parte 1. Que a gente acessa exatamente a variável do objeto que está chamando. Então esse dismar aqui é a referência de quem está chamando, né? Então isso aqui equivale T1 ou T2, dependendo de quem está chamando. E a gente altera para 1, a gente coloca o navio. Retirar navio é a mesma coisa. A gente passa para 0 o que era antes 1, ou se era 0 mesmo, que não faz. Ele retira. Se era 0, ele passa para 0, que não vai fazer diferença nenhuma. Mas se ele for 1 ou 2, eu retiro ele e passo ele para 0. Então, o método colocar navio e retirar navio seria mais ou menos a mesma coisa. Do atirar, que a gente chama lá e retorna um boolean, tá? Então é um método que recebe dois valores, a posição em x, a posição em y, retorna um boolean. Então é aquele return false ou verdadeiro. Retorna verdadeiro quando? Quando tiver um navio naquela posição. Se não tiver navio, ele não vai retornar verdadeiro, ele vai retornar falso. Então a gente faz um condicional aqui para verificar se existe navio na posição, o valor 1 naquela posição, quer dizer que identifica que existe um navio. Então, se a posição x e y do vetor, da matriz mar tiver em 1, for igual a 1, eu passo ela para 2, troco a mesma posição. Não se esqueçam que esse igual é uma atribuição e esse aqui é um booleano, né? A gente está fazendo uma comparação. E posteriormente a gente retorna verdadeiro. Quando cair nesse return true, ele sai do método, tá? Sai desse método atirar, ele não entra nesse false e ele volta. Só para vocês entenderem um exemplo, quem chamou esse método atirar, quando dá ele return true, ele sai desse método aqui e continua a execução de quem chamou. Quem chamou ele? Primeiro atirar, que a gente tem aqui, ó, aqui. Então ele chama atirar, retorna por esse print e continua a execução aqui, ó. E o print tabuleiro, ok. Só o contar navio, que tem um detalhezinho. Só dar uma indentadinha aqui. A gente cria uma variável auxiliar, que a gente inicializa ela em 0, e a gente vai percorrer e identificar quem que é. Se a gente tem navio nas posições da matriz. O que acontece? Tem duas formas. Na resposta do exercício, ela não referencia esse diz aqui. É que na verdade eu coloquei o diz para deixar bem explícito para vocês
que a gente está falando do objeto de quem está chamando, mas poderia deixar só mar que também funciona, tá? Então o que a gente faz? A gente cria um contador iniciado em 0 e a gente percorre todas as linhas e as colunas da matriz mar, tá? Então, essa matriz mar resulta num vetor, que a gente chama ele de linha, que a gente está percorrendo por valor, e a cada linha a gente armazena o seu valor, que a gente compara aqui. O que é? Se o valor da linha for igual a 1, quer dizer que tem um navio lá. Se o valor daquela linha, daquela posição da matriz, for igual a 1, eu pego a variável auxiliar, que é o contador, somo mais 1 nela, e no final do método, como a gente retorna um inteiro, eu dou um return no contador, que ele vai informar exatamente a quantidade de navio que tem. Ok? Bom, deixei esses dois links aqui para vocês. Deixa eu copiar aqui. Este aqui. E este aqui. Esses aqui são os modificadores que a gente tem. Bate o olho só para ver. Não precisa entender propriamente isso. Mas isso aqui faz parte do conteúdo. Esse aqui está um pouquinho mais completo. Até falo algumas coisas a mais. Mas só para vocês entenderem esse encapsulamento que a gente está começando a fazer. Que isso aqui faz parte de PO. Bom, aqui eu coloquei uma tabelinha de modificadores, tá? Para vocês verem o que seria público, quem que pode acessar quando o atributo é público, quer dizer, o método é público ou protected, sem modificador, quando é privado. Isso acontece bastante. Mas não precisa se atentar a isso. Bom, esse aqui é a resposta do exercício. Ele, de certa forma, é simples. Não tem muita invenção de moda aqui, não. O difícil é vocês conseguirem entender, né, a parte 1 que a gente já explicou. Bom, acredito que seja isso. Vou fazer as alterações aqui, atualizá-la no Git. E a gente se vê na semana 6. Eu acho que sim. E acredito que a parte 1 dê para ajudar bastante vocês a desenvolverem a semana 6, que estava com um pouquinho de dificuldade. Acredito que dê para fluir mais fácil a partir de agora. Beleza, pessoal? Bom, por hoje é só. Até a semana que vem. Falou, tchau, tchau.